Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo agora, esse segundo vídeo, nós vamos falar então sobre a parte de posts, mídia, páginas e comentário de uma maneira mais profunda. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhada então na parte de posts e vamos clicar aqui em adicionar novo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esta aqui é a tela padrão do WordPress, do novo WordPress. Então aqui você coloca o título e aqui você vai colocar o conteúdo do seu site. Mas em alguns casos, talvez a sua tela esteja assim. Veja. Então, note que mudou um pouco, né? Mas a base é a mesma. Então aqui você coloca o título e aqui você coloca o conteúdo. Mas agora aparece uma barra de ferramentas aqui que faz lembrar o Microsoft Word, talvez, ali de uma maneira bem mais limitada, né? Mas com as funções principais, né? O WordPress ele parou de usar essa ferramenta, né? Que é o editor clássico. Agora ele usa aquela primeira versão que eu mostrei para vocês, que é a versão mais nova. Entretanto, não tem nenhum problema usar esta aqui. Mas caso você queira usar a versão mais nova, que é a base que eu vou usar para esse vídeo, venha em plugins e aí você vai ver a opção aqui, editor clássico, e ele está ativo. Basta você clicar em desativar e automaticamente ele desativa esse editor clássico e passa então a usar o novo editor, que é o editor mais moderno, e é com ele que nós vamos basear o nosso estudo agora. Bom, nesse primeiro local aqui, como já falamos, é onde vai ficar o título do seu artigo e aqui vai ficar o conteúdo. Mas antes de começar a colocar o artigo, vamos falar sobre a barra de ferramentas que compõe esse artigo, né? Então, primeiramente, ele tem aqui a aba Status e Visibilidade, perdão. Então, a visibilidade, ela pode ser limitada, ela pode ser pública, ela pode ser privada, ou seja, apenas as pessoas que administram o seu site, ou seja, a sua equipe, podem ver esse post, ou pode ser protegido por senha. Então o post ele fica ali aberto a todos, mas quando entra ele pede uma senha de acesso. Então ao clicar aqui, por exemplo, em protegido por senha, ele vai pedir para que você defina então a senha para que a pessoa possa ter um acesso. Legal, né? Mas vamos deixar aqui na opção público, que é a mais comum. Depois disso tem aqui a opção publicar, e aí tem a opção imediatamente, ou você pode programar uma data para que o seu post seja publicado. Então, ao criar aqui a sua postagem, ao invés de clicar aqui e publicar agora, você pode cronometrar para que ele possa ser feito, né? Ou seja, possa ficar aberto a todos da internet na segunda-feira. Na segunda-feira às 8 da manhã. Então isso é possível, tá? Então automaticamente ele vai seguir aqui a sua configuração. Você também pode fixar essa postagem no topo do seu blog, ou seja, mesmo que hajam novas postagens, essa estará sempre em destaque. Você pode marcar a opção aqui revisão pendente, que significa que você está escrevendo o seu texto, mas que outra pessoa da sua equipe vai revisar, talvez a ortografia ou se o conteúdo está correto. Então ele fica aqui, ele fica escrito, fica salvo, mas não publicado a todos. Ele fica marcado como revisão pendente. Essa parte de iOS SEO a gente vai conversar daqui a pouco. Você pode definir categorias para o seu post. Então a gente também vai conversar sobre isso daqui a pouco. As tags. Aqui são as imagens destacadas, ou seja, aquela primeira imagem bonita que fica no seu topo. Um breve resumo. Se você permite que as pessoas comentem sobre esse blog, deixe sempre marcado, do contrário você pode desativar essa opção e também pode deixar sempre marcado o pingback, ele acaba te ajudando a monitorar como que as pessoas estão usando o seu post. Aqui você pode ter algumas configurações da página, mas essas questões aqui são propriedades do meu template, não necessariamente vai estar no seu. Então, basicamente será daqui para cima. Vamos começar com um assunto que todos conhecem muito bem, comida. E quem não conhece um bolo de chocolate, né? Então vamos colocar aqui um post com uma receita básica de bolo de chocolate. Então vamos começar com o nosso título.
Receita de bolo de chocolate simples. E aqui, então, vamos copiar o nosso texto. Pronto, então nós já copiamos aqui o nosso texto, né? Ou seja, ele foi escrito de maneira padrão, né? Mas agora você pode fazer várias coisas interessantes com essa nova ferramenta do WordPress. Então, por exemplo, você pode mudar os parágrafos de local de forma bem fácil, clicando nessa seta para baixo, veja. Então ela serve para isso, para reposicionar um parágrafo, um título, tá? Você também pode arrastar para cima ou para baixo, tá bom? E aqui você tem algumas configurações interessantes, como por exemplo, colocar esta palavra em negrito, basta você selecionar e aí você pode marcar aqui em cima. Vamos fazer algumas outras formatações, posso colocar aqui como itálico, ou até mesmo colocar um link em determinada parte. Vou selecionar essa parte, vou clicar aqui nessa opção de link e vou escrever ali o site que eu quero que a pessoa seja direcionada ao clicar nessa página. Há algumas opções também interessantes, como definir a cor do texto, ou colocar um código, uma imagem, ou a opção riscado, que também é um tipo de formatação. Então vamos fazer esse teste. Veja só, a parte de cor do texto. Abre aqui algumas cores padrão, mas você também pode escolher aqui uma cor personalizada, veja. Uma paleta de cores bem completa. Vamos escolher aqui. Pronto, e já ficou ali o nosso texto. Você também pode definir algumas partes do seu texto como título. Então eu vou clicar aqui nessa parte de baixo e eu vou colocar aqui toda essa parte. Ela na verdade é um título. Aí está aqui, ó, um título H1, H2, né, H3. Então vamos colocar aqui isso é um título H3. Então ele diminui um pouquinho o tamanho dele, já deixa em negrito, tá? Agora vamos colocar aqui algumas outras formatações também, como separar cada um desses itens com um formato um pouco mais organizado. Então vamos lá. Então eu clico aqui. E no mesmo local onde você selecionaria o título, veja que tem a opção aqui de verso, citar, grupo, lista. Então, para essa parte, o ideal seria o formato lista. Então, vou clicar aqui e veja que ele já coloca todo mundo como lista. Aqui eu vou definir um outro título. Agora um título de nível H3. H4, perdão, H3 já é o aqui de cima. E esta parte de baixo, veja que eu posso separar também. Então, ele está aqui, mas eu quero dar um espaçamento maior de parágrafo. Então, vou clicar apenas em Enter e automaticamente ele já separa normalmente. Ele cria 2 blocos de formatação diferentes para cada um deles. É possível também criar blocos com elementos personalizados, diferentes. Veja como. Eu vou dar um Enter aqui. E veja que aparece um sinal de mais aqui, adicionar bloco. Então eu clico nele e veja que ele pergunta o que você quer adicionar. Então pode ser uma imagem, e aí ele pergunta, né, enviar uma imagem para cá, vou clicar em sim, né, ele vai chamar do meu computador, ou eu posso colocar uma imagem que eu já tenho na minha biblioteca de imagens. Olha só que fácil. Vamos adicionar aqui mais um item interessante aqui no sinal de mais. Veja que é possível colocar uma galeria de imagens, não só uma imagem. É possível colocar áudios. Na parte de blocos comuns aqui estão título, vídeos, arquivos, ou seja, PDFs, planilhas, né? Vamos colocar um vídeo. Vamos colocar uma URL do YouTube. Clico aqui URL, ele pergunta qual é a URL e vou colocar aqui. Veja que ele já puxou o vídeo, que é um vídeo de treinamento da VCSys, e se eu der play aqui, o vídeo vai começar normalmente. Interessante, não é mesmo? Vamos ver aqui mais itens, tá? Então você vai ver que você tem muitas opções de configuração para o seu post. Para finalizar, a parte de otimização, ela deve ser feita da seguinte forma. Escolha uma palavra-chave. Então, no nosso caso, seria então bolo de chocolate. Pronto.
Em seguida, ele vai querer que você descreva qual é o título e a descrição do seu post. Então eu vou copiar o mesmo título, tá? Mas você pode colocar um título diferente, que irá aparecer de maneira diferente no Google. Mas eu vou colocar aqui, bolo de chocolate simples. Veja que ele ficou laranja porque ele quer que você escreva um pouco mais referente a esse bolo. Então vamos escrever alguma coisa para dar um pouco mais de corpo a esse título. Então ficou lá, receita de bolo de chocolate simples para degustar com sua família. Então veja que agora que o título ficou com um pouco mais de corpo, ele ficou verdinho aqui, ou seja, o iOS aprovou essa otimização para o título. Então, sobre a descrição, eu vou pegar aqui um pedaço do meu post para que a gente não perca tempo, mas aqui basicamente é onde você vai descrever sobre, em poucas palavras, sobre o que você fala nesse post, tá? Mas a ideia desse vídeo não é te ensinar a fazer bolo, e sim criar um post. Então esse setor aqui é uma pequena descrição. Veja que ele ficou laranja porque ele achou o título a descrição muito longa. Vamos tirar metade dela. Um pouco menos. Então veja que nessa quantidade aqui ele já achou ideal e colocou aqui como verde, tá bom? Depois ele pede ali alguns itens, como colocar links internos. Então já te ensinei como colocar o link ali do Google. Ele pede para que coloque esses links, tá, espalhados no texto. Ele pede para que o comprimento do texto seja maior do que 300 palavras, que as imagens tenham um título. Então ele dá algumas recomendações aqui interessantes para que você faça. Nós temos um vídeo especial na área Premium que mostra sobre como fazer um post com otimização incrível. Tem acesso também, peça pra gente. A gente mostra como ter acesso a essa área Premium do nosso site. Um outro ponto muito interessante após você ter terminado a sua postagem, que eu falei que ia explicar em seguida, é a parte de categorias. Então, as categorias ajudam você a organizar o seu site. Então, por exemplo, você pode ter a categoria receitas, que vai falar sobre diversas coisas. Mas você pode ter subcategorias também. Então a categoria dessas receitas teremos salgados, doces, congelados. Opa, errei aqui no meu doces, mas agora já escreveu, né? Já já a gente corrige. Mas tem ali o congelados e por fim, bolos. Pronto. Então veja que eu vou marcar apenas a categoria bolos, tá? Então você pode criar diversos tipos de receitas e marcar então as opções respectivas a elas. Assim, quando as pessoas clicarem aqui em receitas, na parte de receitas, né? E as pessoas clicarem no seu blog em salgados, vai aparecer apenas a categoria salgados, o mesmo com bolo. Vão aparecer apenas receitas de bolo. Então a categoria ela serve para isso, para organizar o seu site. As tags também basicamente trabalham da mesma maneira. Então veja que se você tiver em todos os seus posts de receita de bolo a tag bolo, na hora que a pessoa clicar nessa tagzinha bolo, ele vai procurar todos os posts que tem essa tag, que tem alguma coisa escrita sobre bolo. Você pode até adicionar mais do que uma tag. Então pode ser bolo, receita, doce. Pronto. Agora está escrito certinho, entrou o acento ali, né? Então, todo mundo que clicar em bolo, vai aparecer essa receita. Todo mundo que clicar na opção receita, vai aparecer receitas do seu site, todas. E todo mundo que clicar em doce, vai também aparecer apenas as suas receitas que tem algo doce nelas, né? Então é isso. É assim que se usam as tags e é assim que usam as categorias. E aqui teremos então a imagem destacada. Então o que é a imagem destacada? É aquela imagem principal do seu post, é aquela que vai chamar a atenção quando a pessoa entrar. Então vamos selecionar aqui uma imagem. Clicando aqui em definir imagem destacada, eu quero enviar a minha imagem, que ela está aqui na
área de trabalho. Prontinho, né? Então veja que está aqui a imagem do meu bolo, definir, e ela já aparece aqui, olha que legal. Então, aqui por último, teremos a parte de descrição, né? Ou seja, um pequeno resumo do seu post. Então, logo na home do seu blog vai ficar então a foto do seu post, que seria esse bolo de chocolate, logo abaixo o título, que é esse aqui, e ele quer uma pequena descrição abaixo para saber o que está escrito. Podemos usar a mesma descrição que colocamos aqui na parte de otimização. Então copiei ela e coloco aqui. Prontinho, é assim que se escreve um post para o WordPress. Então veja que nós falamos sobre todos os setores de como fazer isso. Então, muito interessante, né? Terminou, clica lá em agendar ou publicar, se for o caso, né? Aqui a gente colocamos agendar para um outro dia às 8 da manhã. Mas se você quiser que seja agora, também é possível. Bom, feito isso, veja que interessante agora. A pasta de mídia, como nós falamos, é a pasta onde ficam todas as imagens do seu site. Nós subimos a foto do bolo naquele post e automaticamente ele já veio aqui para a pasta de mídia também. Então sempre que você usa uma imagem nos seus posts, um áudio ou um vídeo que esteja dentro ali do seu site, automaticamente ele vem para essa pasta de mídia. Cuidado! Se eu excluir essa imagem do bolo que está aqui, automaticamente ela também vai sumir do post que eu acabei de criar, tá bom? A parte de páginas, ela faz exatamente a mesma coisa que o blog, só tem ali funções diferentes, como eu comentei no primeiro vídeo. Mas a forma de se escrever e até a maioria das funções é igual. Então veja que eu vou clicar aqui em adicionar nova página e olha como é bem similar. Título, aqui é a parte de descrição, aqui é a parte onde você faz a otimização, coloca a palavra-chave, a descrição da sua página. Ela só não tem as opções ali de categoria, as páginas elas não se organizam com categorias, né? Mas ela também tem a opção de colocar senha, de publicar com um agendamento já especificado, de definir uma imagem destacada. Então ela é bem similar, então não tem a necessidade de eu falar tudo novamente, como foi feito no caso dos posts. E por fim, todos os comentários que você receber no seu post ali de bolo de chocolate, eles vão vir para esta opção, comentários. Você deve receber um e-mail dizendo ali que você recebeu um novo comentário, mas o comentário não está publicado, você precisa vir aqui e aprovar primeiro, né? Então você vai ver, vai ler aquele comentário, você vai poder responder por aqui esse comentário, vai poder aprovar. Se você não gostar dele, você pode marcar como um lixo. Se você notar que é um spam, que é uma publicidade ali indevida dentro do seu post, você pode marcar aqui na opção spam também. Bom, é isso que eu tinha para passar para você sobre como criar as postagens, como trabalhar com as páginas, que é de certa forma bem similar aos posts, como ficam armazenadas as imagens que você usa nas suas postagens, nas suas páginas, todas elas vão ali para mídias, né? E como que os comentários são administrados quando feitos ali nessas postagens, nessas páginas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor, e qualquer dúvida, por favor, não deixe de enviar então para a nossa equipe, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, onde falaremos ali sobre a parte de aparência, que é esta aqui.